funciona como se já fossem dois países separados, não é? Entre os que falam holandês e os que falam francês. Em Portugal também já implementámos isso, Osmael, isso não é nenhuma novidade. Mas em relação à Madeira, funciona como um país separado. Já quanto ao continente, não dá para dividir, pá. Mas, Jaime, e a regionalização? Isso só ia criar mais taxas. Somos um país de gastronomia. Se já existe a cozinha e os pratos regionais, porquê é que não podem haver taxas regionais? E farlantes já nós cá temos muito tido bom. Mas essa coisa dos gestores eficientes é que podíamos importar. Isso já se faz. Já? Então. Querem exemplos? Sim, queremos. Olha, Fernando Pinto na TAP, é brasileiro. Norman Brenningmeier é o dono do Império CIA, que tem uma fortuna equivalente a 8 Belmires de Azevedo. Hein? Eu podia-vos dizer em números, mas não digo. 8 Belmires de Azevedo é o que este senhor vale. Lars von Hansen, dinamarquês, vive em Cascais e dirige as operações das pousadas de Portugal do Grupo Pestana. Isso deve ser tão bom que tiveram que levar a pousada de Souzela ao leilão. Bem, isso é outra história. Pete Einbaker, que foi administrador da Endemol e agora é CEO da CBV. E mais, Fátima Felgueiras, grande gestora do Saco Azul de Felgueiras. Fátima Felgueiras? Então, mas ela não é estrangeira. Ai não? Então porquê é que ela fugiu para o Brasil por causa do Saco Azul? Com efeito, Fátima Felgueiras nasceu no Rio de Janeiro, a 21 de abril de 1954, sendo filha de imigrantes portugueses no Brasil. Fugiu do país e refugiou-se no Rio de Janeiro. Como tem duas nacionalidades, portuguesa por ius sanguinis e brasileira por ius soli, que bonito, nunca seria extraditada pelo Brasil. E o Sven-Goran Eriksson, que falta que ele faz ao Benfica? Opa, vá lá, não falaste em cavalos? Bom, voltando à vaca fria. Bem, avança lá, Ismael. Uma nova eleição geral na Bélgica pode ser convocada a qualquer momento, mas muitos pensam que não resolveria o problema. Desculpem lá, então não era mais fácil dividir aquilo ao meio e era francês para a França e holandês para a Holanda? Vá, cada um para casa. Então e o rei? O rei, que até se chama dos belgas, é uma instituição que reúne consenso e simboliza a unidade do país. Olha, se calhar o rei deixava de ser uma instituição e passava a ser um gajo como os outros. Mais ou menos como o nosso rei. Quem? Qual rei? Qual rei? O Eusébio? Outra vez esta conversa, vocês são muito parvos. Vai-se lá com isso, pá. Bem, acho que à chega de Bélgica, o rei chama-se dos belgas. Sim, é o da rei, praia dos belgas. é o rei dos belgas. É, pá. E não da Bélgica. Que bom. Bem, temos outro país que está à beira da bancarrota, mas ainda antes de irmos a esse país, relembro que dentro de momentos vamos falar do batizado do filho do Cristiano Ronaldo. A não perder nos Gambuzinos. Ora bem, temos mais um país que está à beira da bancarrota. As pessoas não estão atentas, só querem saber quem é que é o 11 titular do governo português. O Futre não meteu aqui nenhum chinês neste plantel. É pena, era 11 mais 1. Bem, a China já cá meteu muito, não é? Anda um pai a comprar a dívida. Quem é que compra dívida? Olha, eu agora, pá, está-me a apetecer comprar, sabes o quê? Dívida. Por falar em dívida, os Estados Unidos estão a abanar, ninguém se apercebe disso. Porquê é que se fala tão pouco disso? Tens ideia ou não? Talvez porque a situação é tão insólita que as pessoas... Pensei que ias dizer que era como a história do Gueirense. Como os Estados Unidos está numa divisão cá em baixo, as pessoas não dão importância e gastam pouco dinheiro, devem gastar, devem. Avança. Tens dados ou não? Com efeito, os Estados Unidos correm presentemente risco de bancarrota. Pois, onde o fundamentalismo antitabagista, eu gosto deste país. Tem coisas por nós muito engraçados. Olha, um deles, e desculpa estar-te a interromper, é... Quando surgiu esta lei do tabaco, os americanos são de tal forma fundamentalistas que criaram leis manhosas. E uma delas é proibir a um condenado à morte que o último desejo seja um cigarro. Qual é o argumento? Oh amigo, pá, olha que o tabaco mata. Olha que o tabaco faz-lhe mal à saúde. Então você põe-se aqui a fumar. E a seguir como é que é? O homem vai morrer, pá, deixem lá ver. Ai, você ainda apanha um cancro nestes 5 minutos que está aqui até a levar a injeção letal, ainda aí algum cancro, alguma taquicárdia. Você pense na sua família, homem, não se ponha agora a fumar às horas, às portas da morte. Acho engraçado, os americanos têm coisas fabulosas. Eu fiz uma pesquisa, outra curiosidade, é um país onde se pode andar armado e conduzir aos 16 anos de idade,
mas só se pode consumir álcool aos 21. Tipo, podes andar a conduzir e aos tiros e a fumar droga, agora tinto, pá, isso é que não. Isso não, porque, pronto, pode fazer mal ao estômago, pode cair mal. É um país que gasta milhões em estudos que não servem para nada. Por exemplo, há um estudo útil, este eu achei útil, que é qual o modelo de carro, o melhor modelo de carro para praticar sexo? Camacho, isto é bom para ti. Tu tens que ser daquelas carrinhas de caixa aberta que diz transporte de gado vivo. Deve ser. Para os cavalos. Mas não, este estudo não chega a esse ponto. O estudo fala sobre os melhores carros para praticar sexo, e eu já agora aproveito e digo-vos quais são. É o Golf da última geração e o Peugeot série SW, são os melhores. Mas como é que se fazem estes estudos? Metem um engenheiro e uma engenheira lá dentro. Ou são engenheiras, agora porta-se experimentar aqui no banco de trás. Ou sou engenheiro, com certeza. Vamos lá então experimentar. Este faz-me doer as costas. Estou um bocado assada. Mas isso fui eu, senhor engenheiro. Não, foi o banco. É do material. Ias dizer o que, Ismael? Eu ia avançar, talvez. Avança. Com pouco tempo. Dá-lhe. Os Estados Unidos, oficialmente Estados Unidos da América, são uma república constitucional federal composta por 50 estados e um distrito federal. A maior parte do país situa-se na região central da América do Norte. Olha, ainda antes disso, deixa-me só outra coisa. Leis manhosas. No Arkansas, o marido pode bater à mulher desde que seja só uma vez por mês. Tipo, não há aquela à segunda levas ou à terceira leva. É só uma por mês. E não estou a falar de sexo, estou a falar de... A sério, é permitido no Arkansas. Continuas, Mel. Olha, outra. Na Califórnia é proibido atirar objetos de um carro em andamento, excepto se o alvo for uma baleia. Andas ali e tal, na Califórnia, não sei o quê. Olha, apetece mandar isto fora. Tem calma. Temos que ver se encontramos uma baleia. Baleias na Califórnia. Continua. Ora bem, a maior parte do Olha, país... no Kentucky é obrigatório tomar banho uma vez por ano. Estás a ver? Tu, se vivesses no Kentucky, Ismael, eras um bocadinho mais bem lavadinho. Continua. Portanto, também no Kentucky, as mulheres podem andar de fato de banho nos aeroportos, a não ser que estejam armadas ou usem cacetete. Como caraças, cada americana devia ter um cacetete? No Illinois, é proibido comer em locais onde esteja a decorrer um incêndio. Tipo, isto está tudo a arder. Amigo, deixe-nos só fazer aí uma churrascada. Não pode ser, aqui não é proibido. Mas quem é que vai comer para o meio do incêndio? Para que é estas leis? No Tennessee é ilegal uma mulher conduzir um carro, a não ser que tenha um homem à frente da viatura com uma bandeira vermelha a avisar os motoristas. Cuidado que vem uma mulher. O que é isto, pá? Isto não é o país da liberdade. Porque é que faz? Isto é tudo verdade. Atenção, estas leis existem todas nos Estados Unidos. Em Seattle são proibidos monstros nas zonas urbanas. Eu só me lembro de uma lei americana. Então, mete gaja? Não, é uma lei do Wilbur que proíbe as pessoas de montar cavalos feios. Tu e os cavalos. Por amor de Deus. Olha, voltando atrás a esta lei de Seattle, onde são proibidos monstros nas zonas urbanas. Tu não podias ir às grandes cidades, Ismael. Com efeito, temos de informação que todas estas leis estão tecnicamente em vigor. Olha, no Oregon, é proibido assobiar debaixo d'água. O que é isto, pá? E tal, fazer humor não é preciso. Vais ver a Constituição Americana e retiras lá algumas coisas. Outra, na Flórida é proibido fazer sexo com um porco-espinho. Um porco normal sexo à vontade. Tão bom, minha mãe, Nossa Senhora. Agora um porco-espinho não pode ser. Porco-espinhos não, que é um animal muito... Em Clinton é proibida a masturbação enquanto se assiste a um casal a fazer amor. Podes-te masturbar à vontade, mas aqui ao pé de mim não, que a lei não o permite. Isso foi em Clinton? Em Clinton. Faz sentido, não é? Monica Lewinsky, Clinton, masturbation in Casa Branca. Bom, mas eu... Espera aí, então, mas quem é que manda? No Minnesota é proibido ter sexo com um peixe vivo. Vivo! Uma sardinhada, sabe? Isso não há por um pimento. Agora estamos nos... Não há problema nenhum. Agora, se o peixe... Tens que o matar primeiro. Primeiro matas o peixe e depois fazem isso que vocês quiserem. Ismael, força aí.
Bom, eu ia referir que a maior parte do país situa-se na região central. É pá, toda a gente conhece os Estados Unidos, pá. Anda lá Bom, com isso. Avançando então para o risco de default que atinge os Estados Unidos, a luta política no Congresso dos Estados Unidos em torno do aumento do limite de endividamento do governo federal está a provocar uma onda de nervosismo entre os investidores na dívida emitida pelo Tesouro Americano. Se o limite do endividamento dos Estados Unidos não for aumentado, 30 mil milhões de dólares de títulos do Tesouro, que vencem a 4 de agosto, podem estar em maus lençóis. 2 responsáveis chineses advertiram que os parlamentares americanos que se opõem ao aumento do limite de endividamento... Olha, tu queres ver que os Estados Unidos ainda vão ter que chamar o FMI? Eles não estão lá, o FMI está lá ou É não? uma possibilidade interessante. Pois, avança. Portanto, os responsáveis chineses Li Daokui, do Banco Central da China... Li Daokui? Dá o quê? Tu disseste bem? Li Daokui. Tens a certeza? É pouco som, Tens a certeza? Tens a certeza que é isso? O Li... Do Banco Central da China, o senhor que governa aquilo dá o cui. Li Daokui afirmou que havia risco real de default da dívida americana. Daí que foi acompanhado por um senhor que se chama Yuan Gangming. Onde é que tu foste buscar isto, pá? Este senhor é da Academia de Ciências Sociais da China. Isto é tudo verdade. Tu não tinhas apercebido ainda disto, pois não? Um efeito... O Daokui é o que dirige o Banco Central. E o Gangming é da Academia de Ciências Sociais da China. Sabes o que é que eu te digo? Isto, a história do futuro não para. Vai vir charters de cobradores do fraque chineses. Tudo para a América, cobrar porta a porta. Para além da China, Então, pá. Oh, Nuno, tu não dizes nada. Opa, fala! Agora que deves falar, não falas. os bancos centrais da Índia e de Oman, país do Golfo Pérsico, vieram também manifestar a sua apreensão. Também as agências Fitch e Moody ameaçaram que poderão baixar o rating dos Estados Unidos do nível anual de AAA para B+. Então, mas isso não são grupos sanguíneos? Santa ignorância, Nuno. Continuando. Se verificar qualquer default técnico ou moratória na altura do vencimento de letras do Tesouro, portanto, como referi, no valor de 30 mil milhões de dólares a 4 de agosto. Vai de ser o O rei. Daokui aqui não manda nada. Quer dizer, isto... Falas assim do senhor e depois... Mas vai de ser o rating da América? Vai, anda lá. Este mundo está mesmo perdido. Então tem que ser os chineses a tomar conta disso. Então, pois claro que tem A de ser. dívida pública americana atingiu os 14,3 bilhões de dólares, que dá 143 mil dólares de dívida per capita, e atinge praticamente 100% do PIB, que é de 14,7 É bilhões. valente. Então e nós já chegámos a esse número? A nossa dívida pública atingia 93% É, do passamos PIB muito fracos. em 2010 e estima-se que ronda os 100% no final de 2011. Então estamos em boa companhia. Estados Unidos. Temos aí uma data de rapaziada que está sempre pronta. Tens mais Entretanto, informação? Os números da economia americana continuam maus. O desemprego atingiu os 13,9 milhões de pessoas, com uma taxa de 9,1%. no Olha, final sabes de o que é que maio. eles deviam fazer, os americanos? É o que, Jaime? Era sair do euro. Do euro, mas a moeda deles é o dólar. Então tem que sair do dólar. Como assim? Só eles é que têm o dólar. Não faz mal, deixam o dólar e passam a adotar, por exemplo, a moeda chinesa. Essa é que deve valer uma pipa de massa. Visto que os chineses têm dinheiro a rodos. Alguém sabe como é que se chama a moeda da China? Não? É capaz de ser uma... Daokui? É capaz de ser uma coisa para eu E deste investigar para a semana. Estás sempre a investigar. Semana passada disseste que quis investigar os bares da Altera. Onde é que está isso? Pois, bar de alterno e moeda chinesa. A ver se não me esqueço disso. Bem, já chega de mais um país em bancarrota. Não se esqueçam, daqui a alguns minutos vamos falar do batizado do filho do Cristiano Ronaldo. Não percam no Gambus e no Rádio. Vamos a outro país? E esta semana disseram-me que a Grécia pode entrar em bancarrota. Então, mas a Grécia não está já em bancarrota? Eu não percebo nada disto. Com efeito... Entrou o FMI, já não estou em bancarrota, estou em recessão e depois pumba. Explica lá isso. A Grécia voltou aos holofotes da imprensa internacional, visto A imprensa que internacional tem holofotes? eu ia para dizer gambiarras, mas depois apareceram os holofotes. Não sei, pá. As gambiarras, se calhar que comer uma extensão não chega lá, daqui à Grécia.
E apesar de ser consensual que a Grécia precisa de novo empréstimo, só hoje os ministros das finanças da zona euro chegaram a acordo sobre o novo pacote de ajuda a Atenas, nomeadamente no que respeita